Salve Maria! Por que não sou lefebriano? Este vai ter o tema deste vídeo. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que não sou lefebriano? Em 2 de fevereiro deste ano, 2026, o padre Davide Pagliarani, o superior-geral da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, anunciou que seriam sagrados bispos, novos bispos para a fraternidade, no dia 1º de julho deste mesmo ano de 2026. Ora, Cânon 1387. O bispo que, sem mandato pontifício, consagra algum bispo, e aquele que recebe dele a consagração, incorrem em excomunhão late sententiae, reservada à sé apostólica. Portanto, este é um ato de desobediência. Além de desobediência, é um crime tipificado pelo Código de Direito Canônico, e a pena automática, a sanção late sententiae, é a excomunhão. Estamos diante agora de uma ameaça de excomunhão próxima, dia 1º de julho. De excomunhão, diga-se que não é decretada pelo Santo Padre, ela já está prevista pelo próprio direito, e ela é sofrida pelo próprio ato de se praticar a sagração episcopal sem o mandato pontifício. Muito bem. Isso vai dar origem a um cisma. Cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Cânon 751. Na verdade, o cisma já havia desde 1988, quando Monsenhor Marcel Lefebvre, fundador da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, resolveu sagrar 4 bispos sem autorização de Roma e, aliás, com advertência expressa, com um pedido, uma súplica do Santo Padre que não o fizesse. O Santo Padre fez tudo o que podia e não conseguiu evitar este cisma. E quando aconteceu isso, ele escreveu a carta apostólica Ecclesia Dei, que nós leremos daqui a pouco. Mas vamos fazer uma breve cronologia dos acontecimentos. O Concílio Vaticano II terminou em 1975. Em 1970, Monsenhor Lefebvre fundou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X na vila de Econe, na Suíça, e lá começou a receber seminaristas e a educá-los, formá-los, evitando o que ele chamava de má influência do Concílio Vaticano II, de modernismo, de inovações litúrgicas perniciosas,
porque, na opinião dele, depois do concílio, tudo piorou na igreja e a solução seria um retorno ao pré-concílio. Então ele tentava ensinar, formar e educar tudo como era antes do Concílio Vaticano II, inclusive a liturgia, repudiando totalmente a missa nova, a missa de São Paulo VI. Ele só aceitava a missa que ele chamava de tridentina, a missa segundo o missal de São João XXIII, de 1962. Em 1976, o Papa São Paulo VI proibiu que ele ordenasse sacerdotes. Ele era bispo, mas o Papa proibiu que ele fizesse isso. E Monsenhor Lefebvre, alegando um tal de estado de necessidade, ordenou 26 sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Bem, a pena para essa ordenação de sacerdotes sem a permissão do Papa foi uma suspensão. Era chamada na época a suspensão ad divinis. É a proibição de exercer o ministério sacerdotal, celebração da missa, administração dos sacramentos. E assim ficou o Monsenhor Lefebvre com esta suspensão, aplicável também aos 26 sacerdotes por ele ordenados ilicitamente. E isso permaneceu por anos, né, e até por décadas. 1976 foi isso. O que levou o Monsenhor Lefebvre, naquela época, a ordenar sacerdotes contra a proibição do Papa? Um chamado estado de necessidade. Dizia ele, depois do concílio, tudo foi por água abaixo. A tradição bimilenar da igreja foi rompida e é preciso voltar à tradição. A tradição seria, segundo ele, recitar a missa codificada pelo Papa São Pio V, né, depois do Concílio de Trento, missa esta que ele chamava, e ainda hoje muitos chamam, de missa tridentina, por causa do Concílio de Trento. A solução seria voltar aos ensinamentos anteriores ao Concílio Vaticano II. Algumas coisas que causavam muita espécie nele era o ecumenismo do decreto Unitatis Redintegratio e a liberdade religiosa, da declaração Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II. Mas ele achava que a solução seria esquecer o que o concílio fez e voltar à igreja, entre aspas, tradicional. Esquecer a missa nova e voltar à missa de sempre. Uma coisa interessante, a missa de sempre é a missa que se celebrava segundo o missal de São João XXIII em 1962, imediatamente antes do concílio. Esta missa de sempre foi celebrada por Jesus na última ceia? O cânon romano, ele só ficou definitivamente fixado por volta do século IV. 4 séculos antes do cânon romano, Jesus celebrou esta missa na última ceia? Como se pode dizer que esta missa, que foi codificada sob o pontificado de São Pio V, é a missa de sempre? Eu até admito que ela seja a missa de sempre, contanto que se admita que a missa nova, do missal de Paulo VI, também seja a missa de sempre. E que todas as missas de quaisquer missais legitimamente aprovados pela Igreja de qualquer rito católico, também elas sejam missa de sempre. Eu admito isso. O que eu não consigo entender é chamar de missa de sempre a uma determinada missa do rito latino de uma determinada época, com exclusão das demais.
Mas ele achava que sim. Ele achava que era preciso retornar à tradição, ou como ele costumava dizer, fazer a experiência da tradição que o Concílio Vaticano II havia abandonado, e assim tudo iria melhorar na igreja e no mundo. E como não havia no globo terrestre quem ensinasse essas coisas a não ser a fraternidade por ele fundada, ele achava que estava num estado de necessidade que justificava a desobediência ao Papa. O que é um estado de necessidade? É uma condição momentânea em que não temos tempo ou meios de pedir socorro à autoridade competente. Por exemplo, o meu pai está doente, sofreu alguma coisa que, a meu ver, parece ser um infarto do miocárdio. Eu não tenho automóvel. O hospital fica logo ali, mas eu estou sem tempo de levá-lo, mas eu sei que o meu vizinho tem carro. O meu vizinho deixou a porta do carro aberta e a chave na ignição. Nessa emergência em que eu estou, neste estado de necessidade, eu posso licitamente usar o automóvel dele sem pedir permissão e levá-lo até o hospital para socorrer meu pai. É um estado de necessidade. Nesse estado, todas as coisas são comuns. Como dizia Santo Tomás de Aquino, in necessitate omnia sunt communia. Desaparece a propriedade e aparece a comunidade. O meu e o teu desaparecem para dar lugar ao comum, ao nosso. Mas isso é só durante esse estado. Terminou agora a crise que eu tinha que levar o meu pai, eu tenho que devolver o carro ao dono, pedir desculpas e, se te causei algum incômodo, ressarcir o dano. Mas eu não posso pegar o carro do meu vizinho, ficar passeando com ele por uma semana e dizendo que eu estou em estado de necessidade. Estado de necessidade é uma coisa momentânea, ele não se protrai no tempo indefinidamente. O que Monsenhor Lefebvre e seus discípulos fizeram foi criar ou alegar um estado de necessidade que se dilatava, que se estendia, que durava. A igreja estava, segundo eles, e ainda está, num contínuo estado de necessidade. E esse estado de necessidade, segundo eles, autoriza a desobediência. O estado de necessidade é previsto pelo Código de Direito Canônico. Cânon 1323. Não é passível de nenhuma pena quem, quando violou a lei e o preceito, no parágrafo 4º, agiu por necessidade. Por necessidade. Bem, mas evidentemente essa é uma interpretação bastante larga, alargada do que é realmente um estado de necessidade. Se for assim, eu vou dizer que quando o bispo me transfere de uma paróquia para outra, e eu, na minha consciência, vejo que o trabalho que eu estou fazendo nesta paróquia, ele é insubstituível, nenhum outro poderá fazer o que eu estou fazendo pela salvação das almas. Quando eu prevejo que o outro que o bispo vai colocar no meu lugar não tem a mesma capacidade que eu, então eu alegaria, senhor bispo, eu vou desobedecer o senhor porque eu estou num estado de necessidade de proteger a minha paróquia mediante o prosseguimento do meu trabalho e para impedir que um terceiro venha interromper ou destruir tudo aquilo que eu comecei. Aí começam as interpretações subjetivas. Estado de necessidade. Eita nós! Eita nós! Quando os jesuítas foram suprimidos pelo Papa Clemente XIV em 1773, e foi uma coisa clamorosa, a supressão da Companhia de Jesus espalhada por tantas nações e continentes, que no Brasil fazia o trabalho de evangelização dos índios, que cuidava dos negros, que fundava escolas, que criava universidades. Em toda parte do mundo eram assim os jesuítas. De repente, esta companhia
por um simples decreto do Papa, é supressa, suprimida. Os jesuítas, que além dos 3 votos religiosos faziam um quarto de obediência ao Papa, estavam precavidos contra essas sutilezas do estado de necessidade. Não alegaram nada disso, não disseram, nossa companhia é maravilhosa, o trabalho que nós fazemos ninguém mais pode fazer. Se nós fecharmos as portas, quem vai evangelizar os índios, os negros? Quem é que vai dar aula nas escolas, nas universidades? Quem vai fazer o nosso trabalho que é insubstituível? Não, já que estamos no estado de necessidade, vamos desobedecer ao Papa. Graças a Deus, os jesuítas não fizeram isso. Obedeceram. A obediência custou muito, mas essa obediência foi frutífera. Eles ficaram suprimidos durante 41 anos. Só foram restaurados pelo Papa Pio VII em 1814. E acreditem, essa obediência dos jesuítas deu muito mais frutos do que o suposto fruto que teria dado a desobediência deles, a insistência em não dissolver e não suprimir a própria Companhia de Jesus. Eles venceram o teste da obediência. São heróis. Monsenhor Lefebvre não venceu esse teste. E os que agora marcaram uma nova sagração episcopal para o dia 1º de junho, estes também não venceram o mesmo teste. E a obediência é o que há de mais importante na nossa... 1º de julho, perdão. E a obediência é o que há de mais importante na nossa vida espiritual. Vejamos aqui um trecho bastante conhecido da carta aos Filipenses, capítulo 2. Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência é fundamental, até a morte. E se nós virmos o evangelho da Samaritana, quando era meio-dia e os discípulos, depois de comprarem alimentos, diziam para Jesus, Mestre, come. Ele respondeu, tenho para comer um alimento que não conheceis. Será que alguém trouxe alimento para ele enquanto nós comprávamos? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus se alimentava da obediência ao Pai. E ele consumaria esta obra obedecendo até a morte. Sua última palavra na cruz seria esta, tudo está consumado. É pela obediência que a gente começa a verificar a santidade de uma pessoa. Se a pessoa tem maravilhosas boas intenções, se ela fez obras pastorais enormes, se ela teve discípulos em multidões, se ela escreveu coisas muito boas, se era um doutor erudito, mas se ela foi desobediente, tudo cai por água abaixo. E eu quero me precaver contra a desobediência, porque eu sei quanto ela agrada a Lúcifer, que é desobediente, mentiroso, pai da mentira e homicida desde o princípio. Em 22 de julho, já falei, de 76, o Vaticano aplicou a suspensão ad divinis a Monsenhor Marcel Lefebvre. E assim ele ficou suspenso durante vários anos, até que em 88 começou um diálogo muito frutífero com a Santa Sé. Eu estava no Seminário São José do Rio de Janeiro e acompanhei com alegria essa expectativa de reconciliação de Dom Lefebvre com Roma. Mas eu vou ter que deixar você, usuário do Instagram, sair daqui, porque vão se completar 20 minutos e o vídeo no Instagram não pode ter mais de 20 minutos. Vou prosseguir para usuários do YouTube. Então, no dia 5 de maio de 1988, que data linda, foi assinado um protocolo pelo cardeal Ratzinger, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, futuro Papa Bento XVI, e assinado também por Monsenhor Marcel Lefebvre. Esse protocolo continha
um acordo, as cláusulas do acordo, a aceitação deste acordo, e a Fraternidade São Pio X seria acolhida pela Igreja como uma sociedade de vida apostólica. E as ordenações seriam feitas, sim. O Papa iria sagrar ou permitir que se sagrassem bispos para a fraternidade, só que no dia seguinte, a 5 de maio, ou seja, no dia 6 de maio, Dom Lefebvre anuncia que esse acordo está denunciado, está desfeito por ele. Por quê? Olha que coisa mais triste, para não dizer diabólica. Ele acreditou que o Papa estava agindo com má fé. Ele acreditou que a data indicada pelo Papa para a sagração episcopal, que era 15 de agosto, encerramento do ano mariano, data de Nossa Senhora da Assunção, ou da Assunção de Nossa Senhora ao céu, que essa data estava muito longe e que não atendia ao desejo dele de ordenar os bispos ou de sagrar bispos no dia 30 de junho. Meu Jesus, 30 de junho, julho, agosto, faltava alguma coisa esperar até agosto. Mas ele achou que o Papa estava usando de má fé, que quereria estar protelando a ordenação até que ele morresse, porque ele estava com enfermidade de câncer. Então, ele denunciou o acordo que havia feito no dia 5 de maio, e no dia 30 de junho de 1988, triste data para a Igreja, Monsenhor Lefebvre, sem o mandato apostólico, ordenou 4 bispos. 4 bispos. Começou então um cisma, um ato público de desobediência e um ato cismático. Foi aí que, no dia 2 de julho do mesmo ano, 1988, São João Paulo II publicou a Carta Apostólica Ecclesia Dei. Vou ler um pedacinho desta carta para vocês. Com grande aflição, a Igreja tomou conhecimento da ilegítima ordenação episcopal conferida a 3 de junho pelo arcebispo Marcel Lefebvre, que tornou vãos todos os esforços feitos desde há anos, a fim de assegurar a plena comunhão com a Igreja, a fraternidade sacerdotal de São Pio X, fundada pelo mesmo Monsenhor Lefebvre. De nada, com efeito, serviram tais esforços, especialmente intensos nos últimos meses, em que a Sé Apostólica usou de compreensão até o limite do possível. Em si mesmo, diz o Papa, tal ato foi uma desobediência ao Romano Pontífice, em matéria gravíssima e de importância capital para a unidade da Igreja, como é a ordenação dos bispos, mediante a qual é mantida sacramentalmente a sucessão apostólica. Por isso, tal desobediência, que traz consigo uma rejeição prática do primado romano, constitui um ato cismático. Ao realizar tal ato, não obstante a advertência formal que lhes foi enviada pelo prefeito da congregação para os bispos no passado dia 17 de junho, Monsenhor Lefebvre e os sacerdotes Bernard Felay, Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson e Alfonso de Galareta incorreram em grave pena de excomunhão prevista pela disciplina eclesiástica. Mas o Papa não quer deixar desamparados aqueles que eram vinculados a Monsenhor Lefebvre por meio da Fraternidade São Pio X. Então, o que ele diz para eles? A todos os fiéis católicos que se sentem vinculados a algumas precedentes formas litúrgicas e disciplinares da tradição latina, desejo manifestar também a minha vontade, a qual peço que se associem a dos bispos e a de todos que desempenham na Igreja o ministério pastoral,
de lhes facilitar a comunhão eclesial mediante as medidas necessárias para garantir o respeito das suas justas aspirações. Ou seja, o Papa não quer perder aqueles que têm preferência pela missa antiga. Então, ele admite que as pessoas queiram assistir à missa nesta forma. Ele admoesta os bispos e as outras pessoas encarregadas do ministério pastoral que facilitem o acesso dos fiéis a esta forma que depois seria chamada de forma extraordinária, para garantir o respeito às suas justas aspirações. Então, ele institui uma comissão para este fim e diz que em toda a parte deverá ser respeitado o espírito de todos aqueles que se sentem ligados à tradição litúrgica latina, mediante uma ampla e generosa aplicação das diretrizes, já há tempos emanadas pela Sé Apostólica, para o uso do missal romano, segundo a edição típica de 1962. Então, termina assim a carta apostólica do dia 2 de julho de 1988, 10º do pontificado de São João Paulo II. Triste presente de 10 anos de Papa, não é? Ele que tentou fazer o que podia para salvar de um cisma essa fraternidade e não conseguiu. Bem, gente, nós podemos desobedecer sem pecar? Podemos. Mas é preciso que a desobediência seja uma ordem de cometer um pecado. Se a ordem é de nós cometermos um pecado, podemos e devemos desobedecer. Mas esperar 2 meses para a sagração episcopal não era um pecado. Desobedecer a isso, dizendo que era preciso ordenar os bispos no dia 30 de junho e não no dia 15 de agosto, porque estávamos num estado de necessidade. Que coisa! E foi isso que ele admitiu, e os seus apoiadores subscrevem. Monsenhor Lefebvre fez o que devia fazer, de acordo com as normas da sua consciência, porque estava num estado de necessidade. Pois é, não era pecado esperar até dia 15 de agosto de 1988 para a sagração dos bispos. Portanto, a desobediência dele não foi a uma ordem pecaminosa, foi a uma ordem legítima, e essa desobediência não tem nenhuma justificativa. Monsenhor Lefebvre e seus discípulos falam de um contínuo estado de necessidade na Igreja, causado pelo Concílio Vaticano II e pela reforma litúrgica. Bem, sem querer negar o que aconteceu depois do concílio, houve realmente uma crise reconhecida pelo próprio Papa Paulo VI, dizendo que a fumaça de Satanás entrou por uma fresta dentro da Igreja. Sem querer negar isso, porque não podemos negar os fatos, devemos também reconhecer que depois do Concílio Vaticano II houve muita coisa boa. Também não podemos negar isso. Vamos dar uns exemplos? Foi depois do concílio que o santo São João Paulo II escreveu a magnífica encíclica Veritatis Splendor, em 1993, a Carta Magna da Moral Católica. Não encontramos nada parecido no magistério pré-conciliar. É uma coisa maravilhosa que os que se apegam ao passado em nome da tradição perdem, e perdem lamentavelmente. Foi em 1995 que o mesmo Papa lançou a belíssima outra encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. E foi a primeira vez na história em que um Papa, usando da sua autoridade apostólica, declarou que todo aborto diretamente provocado, isto é,
querido como fim ou como meio, é um ato gravemente desordenado, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. E a mesma autoridade apostólica ele usou para condenar a eutanásia e para condenar qualquer morte direta de um ser humano inocente. Esta encíclica maravilhosa, com essa precisão terminológica assim e com essa autoridade dada a Pedro e a seus sucessores, nós não encontramos isso em nenhum outro magistério anterior. Nós não encontramos, antes do concílio, nada como a instrução Donum Vitae, de 1987, sobre a dignidade da procriação humana e sobre o respeito à vida nascente. E em 2008, a mesma Congregação para a Doutrina da Fé emitiu uma nova instrução, a instrução Dignitas Personae, atualizando os ensinamentos da Donum Vitae e acrescentando outros sobre novos métodos que estavam em voga, e falando também sobre a clonagem. Pois é, tudo isso é uma coisa maravilhosa. E eu pergunto, vamos perder tudo isso por causa da tradição? A tradição é parada ou ela é viva? A tradição, ela se enriquece ao longo do tempo, ou ela fica fixa num ponto e não pode ir jamais? A Vulgata de São Jerônimo tem que ser considerada o ponto definitivo de qualquer tradução da Bíblia Sagrada, ou pode haver uma tradução feita dos originais que seja melhor que a própria Vulgata? A Vulgata foi admitida como autêntica no sentido de que ela poderia ser lida sem medo pelos católicos, no meio de tantas outras traduções duvidosas feitas pela Reforma Protestante, mas esta autenticidade não significa, disseram os padres do Concílio de Trento, não significa que ela foi inspirada por Deus. A inspiração é só dos manuscritos originais. São Jerônimo fez um trabalho tão bom quanto ele conseguiu fazer, mas temos que reconhecer, a Vulgata tem erros de tradução. Por exemplo, um erro muito comum, muito já apontado e reconhecido, está em Gênesis 3,15, em que quando se fala que Deus porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a dela, inter te et mulierem, et semen tuum, et semen ilius, logo depois deveria vir o pronome ipsum, relativo a sêmen, ou seja, a descendência, sêmen, né? Ipsum contrit caput tuum, a descendência vai esmagar a sua cabeça. Ou então, o descendente vai te esmagar a cabeça. Mas São Jerônimo disse ipsa. Ipsa contrit caput tuum. Ipsa se referindo a mulher, e não a sêmen, a descendência. Hoje, quase todos, para não dizer todos os filólogos, admitem que foi um erro de tradução. Evidentemente que esse erro não causou nenhum problema para a fé nem para a moral, porque Nossa Senhora também esmagou a cabeça da serpente. Mas esse não é o sentido original do versículo. E assim nós temos várias outras coisas que precisam ser mudadas naquela passagem do Êxodo, em que Moisés, depois de ter ficado em contato com Deus muito tempo, ele desce do Monte Sinai e o seu rosto está brilhante. Ele é obrigado a cobrir com um véu para que o povo não veja o fim daquele brilho passageiro. E depois ele volta para tirar o véu quando vai falar com Deus. Na Vulgata de São Jerônimo, onde está escrito que o rosto de Moisés brilhava, está escrito que o rosto de Moisés tinha chifres. Chifres. E esses chifres são representados, por exemplo, na escultura de Michelangelo, no século XVI. Não é a melhor tradução, claro que não. Mas a Vulgata tem esses e outros problemas que precisavam ser corrigidos, e por isso Paulo VI, sabiamente, designou que se fizesse a nova Vulgata. Nunca foi dito, explica Pio XII,
que a autenticidade da Vulgata significasse a proibição de pesquisas e de traduções feitas diretamente com textos originais. Portanto, do ponto de vista de filologia, do ponto de vista de precisão de linguagem, a Vulgata não é a melhor tradução. Nós temos hoje melhores. E claro que sim, São Jerônimo não podia ter os recursos que hoje nós temos. São Jerônimo contava com os recursos da época, ele era uma pessoa só. Hoje quem traduz a Bíblia traduz em equipe. São vários que traduzem, consultam os manuscritos, aqueles que foram descobertos no Mar Morto, ao sudoeste do Mar Morto, de Qumran. São Jerônimo não tinha acesso a nada disso. Então não podemos exigir de uma tradução feita no quarto século a mesma qualidade, o mesmo sucesso de precisão que nós podemos fazer hoje no século XXI. E você dizer que a Vulgata agora ela é tão boa e completa e definitiva que a nova Vulgata é dispensável. Gente, isso não se faz. E agora você dizer que o Catecismo do Concílio de Trento, também chamado Catecismo Romano, é tão completo que você não precisa de falar de mais nada, não precisa de editar um novo catecismo, como foi aquele de 1992, com a edição típica de 1997, a segunda edição, em cotejo com o texto latino, né? A edição definitiva de 97. Gente, um novo catecismo foi necessário porque os tempos mudaram, a lei de Deus não muda, mas surgiram questões novas que o catecismo antigo não era capaz de adivinhar que surgiriam. Nós temos que saber entender que as coisas mudam e que a compreensão da verdade vai mudando conforme Jesus prometeu quando prometeu a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo vos fará recordar tudo aquilo que eu vos ensinei e vos anunciará coisas futuras. Então, a compreensão da verdade vai crescendo na igreja. E é esse crescendo que faz com que a igreja, de vez em quando, afirme como divinamente reveladas certas sentenças que nós conhecemos como dogmas. O último dogma definido solenemente foi o da Assunção de Maria Santíssima ao céu, pelo Papa Pio XII, em 1950. E se nós resolvêssemos parar e dizer que não poderíamos mais ter pesquisas, não poderíamos mais ter novas definições dogmáticas, que tudo atrás do Concílio Vaticano II já está perfeito, e não precisamos nada mais além disso. Então a igreja deixa de ser viva, passa a ser paralisada. E quem são os que estão com a verdade? São única e exclusivamente os que seguem a fraternidade sacerdotal São Pio X. E todos os demais estão assistindo a uma missa que é protestantizada, ou então herética, ou até inválida. Alguns chegam a esse ponto. E alguns outros chegam a dizer que ela é sacrílega. De modo que você, se não tem a missa antiga para participar, que é melhor você ficar em casa rezando o terço, porque a nova não vale nada. Até que ponto chega o extremismo? Isso é o extremismo próprio de uma seita, infelizmente. Mas não há nada que nos assegure que estamos fazendo a vontade de Deus, a não ser a obediência. Então, nem a consulta à própria consciência, nem o estudo, nem o conselho dos amigos, nem a oração, nem a meditação, nada substitui a obediência a um superior hierárquico instituído por Deus sobre você. Você quer agir sem ofender a Deus, com garantia de estar fazendo a vontade dele? Obedeça. O grande erro de Marcel Lefebvre é não querer obedecer a ninguém. Ele dizia que estava obedecendo à tradição, obedecendo à sua consciência,
obedecendo ao estado de necessidade, mas eu queria obedecer a uma pessoa. Não, eu estou obedecendo a Deus e às pessoas divinas, uma pessoa aqui na Terra que representasse Deus. O representante de Deus na Terra era o Papa. E Marcel Lefebvre, para não incorrer no pecado, deveria obedecer a ele. A ele. E se o Papa mandava suprimir aquele seminário que ele fundou em 1970, ele deveria fazer como os jesuítas fizeram, obedecer. Se depois de tanto tempo de desobediência, os diálogos com o Papa João Paulo II chegam a quase um sucesso em 1988, e o Papa quer que as ordenações sacerdotais sejam feitas no dia 15 de agosto de 1988, com reconhecimento da paternidade como uma sociedade de vida apostólica, Monsenhor Lefebvre tinha que dizer sim, e disse não. Mas a igreja é tão maternal que ela fez ainda mais do que o possível, ela fez quase o impossível. Quando os lefebrianos já estavam excomungados, em 2009, o Papa Bento XVI, sem que houvesse um pedido de desculpas, mas somente por um ato unilateral, ele suspendeu a excomunhão dos lefebrianos. Pasmem! Tal é o amor da igreja por aqueles que se separaram dela e o desejo delas de unidade. O Papa Francisco, no seu pontificado, concedeu aos membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X a faculdade de ouvir confissões validamente, válida e ilicitamente, e também de assistir e abençoar matrimônios com jurisdição para isso. Vejam. E depois disso tudo, de todo esse esforço, vem agora o anúncio de que, desobedecendo novamente ao Papa e quebrando toda a chance de um diálogo, vão novamente ordenar bispos, sagrar bispos, dia 1º de junho de 2026. Parece que quanto mais a igreja se empenha pela unidade, mais aqueles que não querem a unidade riem, escarnecem e sempre arranjam alguma razão para dizer não. Não, não servirei. Gente, antes de Monsenhor Lefebvre, houve alguém semelhante a ele. Desculpe minha comparação, mas ela é pertinente. Martinho Lutero, em 1520, queimou publicamente a bula que o ameaçava de excomunhão. Esta bula era do Papa Leão X. O que Lutero queria fazer? Ele queria levar a igreja às suas origens. Segundo ele, a Igreja Católica tinha se afastado do Evangelho. Era preciso voltar ao Evangelho, não reconhecer a hierarquia católica, porque o papado era uma invenção dos homens, e ficar apenas com a Escritura. E segundo a interpretação dele da Escritura, não havia 7, mas só 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E a Eucaristia era um sacramento, mas não era um sacrifício. Dizer que a Eucaristia ou a missa é um sacrifício, segundo ele, era uma invenção dos homens, que não estava contida na interpretação subjetiva que ele fazia das Escrituras. Lutero negava a tradição, negava o magistério, ficava só com a Escritura e queria levar a igreja à sua pureza primitiva, o Evangelho. E as ameaças de excomunhão ele ignorou totalmente. Pois é. E Monsenhor Marcel Lefebvre, por mais que nós queiramos dizer que as coisas são diferentes, e eu a reconheço que são, mas tem semelhanças. Ele, ignorando toda a ameaça do Papa, toda a excomunhão que está esculpida no Código de Direito Canônico, ele resolve, por sua própria conta e risco, dizendo que está restaurando a tradição da igreja, ordenar bispos sem o mandato pontifício. E agora os seus descendentes, seus discípulos, seus sucessores, resolvem fazer a mesma coisa, uma vez que boa parte dos bispos ordenados por ele já morreu.
Acharam forte demais essa comparação? Eu tenho uma mais forte ainda. Lefebvre começa com L. Lutero começa com L. Mas eu tenho antes dos dois um que também fez algo semelhante. Foi Lúcifer. Lúcifer, diante da proposta de Deus, ele disse: non serviam, não servirei. O primeiro a desobedecer foi Lúcifer. E os desobedientes, saibam ou não disso, concordem ou não, têm a Lúcifer por pai. E eu peço a Deus que me faça morrer antes de desobedecer. Fui nascido, criado, batizado na Igreja Católica, quero morrer dentro dela. Se algum dia o Papa me infligir uma censura qualquer que seja, mesmo que seja a censura máxima, que é a excomunhão, eu vou me considerar excomungado. E vou na presença do Santo Padre implorar que ele me absolva dessa excomunhão. Mas longe de mim afrontá-lo, longe de mim dizer que eu estou certo e o Papa está errado e que as pessoas devem seguir a mim contra o Papa. Que isso nunca aconteça conosco. Que aprendamos a humildade sem a qual nada vale que nós façamos neste mundo. Aprendamos a humildade e com ela a obediência. Porque só a obediência humilde é que agrada a Deus. Maria Santíssima com a sua obediência, Jesus com a sua obediência até a morte, quem somos nós para inventar um outro caminho que não passe pela obediência? Bem, agora, gente, já está terminando o tempo até mesmo para os usuários do YouTube. Eu gostaria de pedir a vocês que continuem nos ajudando a saldar a nossa dívida judicial de R$140 mil. Estamos depositando todo mês R$5 mil na conta da mãe de Giovana, a criança que não foi abortada porque em 2005 eu impetrei em favor dela um habeas corpus. Estes R$5 mil são para indenizar os pais de Giovana pelo aborto que eles não puderam praticar, pela dor que eles sentiram de não terem podido abortar a própria filha. Conseguimos, com um acordo, fazer com que a dívida, que já estava por volta de 600 mil, fosse reduzida para 140, parcelada em 28 vezes, mas temos que dispor deste saldo de 5 mil cada mês apenas para o pagamento dessa dívida. Estamos conseguindo, graças à generosidade dos benfeitores, e pedimos que continuem nos ajudando. Vou fazer novamente propaganda dos livros que estão na nossa loja virtual, no site providanapolis.org.br. Este aqui é a minha tese de doutorado em bioética, a alma do embrião humano. Esta aqui é uma obra de Jorge Scala, um advogado argentino, pró-vida, IPPF, a multinacional da morte. Este aqui é o livro de ouro ao alcance de todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E este aqui é o livrinho Descobrindo a Castidade, segunda edição. Todas essas obras vocês podem comprar pelo PagSeguro, ou, se for em quantidade grande, comprar diretamente conosco sem precisar de pagar a taxa de intermediação. E nós vendemos para você sempre pelo preço de custo, a não ser que haja a intermediação do PagSeguro, que nós temos que pagar essa taxa para essa plataforma digital. Agora vamos fazer uma oraçãozinha a São José, pelo Provida de Anápolis, uma súplica ardente a ele. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação.
Vós que com prontidão vos levantaste e tomaste o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora vamos rezar a oração à serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Esta oração eu sempre estou pedindo pela minha coluna, pelos meus joelhos e pelas minhas articulações. E se eu ficar curado milagrosamente, eu vou levar a notícia até o convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para instruir a causa de beatificação da serva de Deus. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora se reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui está a serva de Deus, para vocês verem o rosto dela. A medalha de 2º grau é um pano que tocou nos ossos dela, uma relíquia, né? Não é uma medalha, é uma relíquia. E se alguém quiser esta relíquia, é só pedir. Escreva para provida@providaanapolis.org.br
que eu mando pelo correio, se você for de fato usar bem esta relíquia, né? Para pedir graças e para comunicar as graças pedidas ao convento Santa Teresa. Muito bem, gente. Finalmente terminamos esta prolongada transmissão. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.